Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É tão prazeroso estar na presença de vocês, usufruir da companhia luxuosa de cada um de vocês, de corações amigos, para estudar essa doutrina de amor, né? Porque, na verdade, a doutrina espírita abre os nossos olhos e nossos corações para saber quem somos, o que nos espera, entender por que estamos aqui e o que viemos fazer. E essa maravilhosa obra, que veio à luz da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor André Luiz, a vida no mundo espiritual é rica demais em informações, é um alento, é um estímulo para que possamos darmos uma continuidade, ou melhor, dar uma aplicabilidade mais adequada às nossas reencarnações, que é o meio pela qual Deus disponibiliza para atingirmos os fins de cada um de nós, que é a felicidade e o desejo deseja. Então, essa obra é rica demais em informações. Estamos estudando a obra número 4 dessa maravilhosa coleção, chamada Obreiros da Vida Eterna. Hoje, vamos estudar o capítulo 12, denominado Expulsão de Adestramento, de Ensino, de Aprendizado. Lembrando que no capítulo 11, André Luiz, que neste livro faz parte de uma equipe dirigida pelo benfeitor Jerônimo, e tem mais a enfermeira Luciana e o padre Hipólito, eles estão na cidade do Rio de Janeiro para cumprir a missão designada por Nosso Lar, para resgatar 5 irmãos que estão moribundos, prestes a desencarnar. Com informações muito ricas, mostrando a assistência de Deus em todos os momentos. E na semana passada, no capítulo 11, eles, já que há proximidade da desencarne desses irmãos, eles visitaram um por um, mostrando a dificuldade de cada um deles, conversando sobre a situação de cada um deles, e prestando assistência inicial desse processo, do começo do desate dos nós, digamos assim, né? Aplicando passos magnéticos, orientações, etc. Muito interessante, e trazendo também uma biografia desses 4 irmãos que têm méritos. Eles têm méritos, são trabalhadores do campo do bem. Então, hoje essas providências continuam, né? Essa excursão de adestramento, e vão ser levados esses 5 irmãos de desdobramento até a casa de Fabiano de Cristo, a casa transitória Fabiano de Cristo, no processo de preparação do desencarne desses irmãos. Então, diz assim André Luiz, lá, eu acho que não está no começo do capítulo, né? Aqui melhor, está aqui, pronto. Diz ele, nosso orientador, quem? Jerônimo, sediara-nos a tarefa na casa Fabiano de Cristo. E lembra que explicou lá atrás que, na verdade, todos nós, a grande esmagadora maioria de irmãos que desencarna, ninguém passa direto do umbral, como muitas pessoas imaginam. São os espíritos muito mais elevados. Mas a grande massa dos espíritos desencarnam em função do processo de perturbação que há em decorrente das desencarnações, que lembrando que é o desate dos nós, vamos mudar de dimensão, vai haver o desate do corpo de carne do perispírito. É célula a célula, molécula a molécula, isso é uma coisa complicada. Há uma perturbação em função dessa mudança de estágio vibratório, né? Então, as instituições que ficam na região umbralina recebem boa parte desses irmãos que são desencarnados, é como uma espécie de um hospital, eles passam a um pouso até que se reequilibrem, para depois seguir seu caminho na busca das instituições a que tem direito, né? Então, a casa Fabiano de Cristo vai albergar esses 5 irmãos que serão desencarnados, tá? Então, o trabalho, orientadores que serão sediados lá na casa Fabiano de Cristo. Entre tantas atividades aqui na Terra, que não precisa ser levada até o mundo espiritual, esse trabalho vai ser desenvolvido como tendo um ponto de apoio, o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Lembra que quando na semana passada a gente conversou no capítulo 11, foi visitado cada um dos 5? E Dona Adelaide é uma dirigente espírita extraordinária, uma mulher de uma grandeza espiritual maravilhosa. Ela tem um orfanato, que é uma casa espírita, que também faz palestras públicas, com uma multiplicidade de atividades. Dentre os 5, uma das mais equilibradas é ela, e o ambiente, a casa dela, essa instituição espírita, tem todas as condições para o desenvolvimento de um trabalho dessa natureza. Então, dizendo, ó, as tarefas desenvolvidas aqui na Croix, que não precisa se locomover até a casa Fabiano de Cristo, serão desenvolvidas no lado de Adelaide. Ele vai explicar por quê. Só olha aqui, no lado de Adelaide, diz Jerônimo,
nos sentiremos à vontade. Por quê? Porque a organização lá de Adelaide é um campo propício à semeadura do Espírito, o plantio do Espírito. Por quê? Porque nos oferece a tranquilidade e a segurança. De que segurança está falando, meus irmãos? Está lembrado que as instituições espíritas, as instituições que praticam o bem, que praticam o evangelho, todas, elas são guardadas por barreiras vibratórias? É a segurança, além da segurança, digamos assim, física, dos benfeitores, tá? O trabalho assente dela, tem essa barreiras vibracionais, né? Então, isso lá é tranquilo, isso funciona muito bem, é um ambiente bastante harmonioso, que tem todas as condições para ser desenvolvido ao contento do trabalho. Permaneceremos, disse ele, em comunhão contínua da casa, aqui nós todos, com o lar de Fabiano e Cristo, para onde conduziremos os recém-desencarnados, quando isso acontecer. E conheceremos todas as atividades possíveis concernente a outros amigos nesta amorosa fundação. Então é o seguinte, eles vão desempenhar certamente o trabalho que vão ajudar os desencarnados nesses 5 irmãos. Mas qualquer outra atividade que porventura seja feita no lar de Adelaide, certamente surgem tarefas, como surgiu lá no lar de Fabiano e Cristo, serão desenvolvidas ali dentro da casa, do lar coletivo de Adelaide, pelas condições extraordinárias, de condições de equilíbrio, de paz, de amor, de harmonia e, acima de tudo, de segurança. Ele vai explicar isso um pouquinho mais na frente. Né? Disse ele. De fato, aquele refúgio, disse André Luiz, de fraternidade legítima, era um vasto celeiro de bênçãos. Por quê? Ele vai explicar. Diversas entidades do plano espiritual operam na instituição, prestando assistência e cuidado. Se vocês estão lembrados, meus irmãos queridos, lá do lado de Isabel, nos missionários da luz, nos mensageiros, melhor dizendo, era um ponto, um pouso dos trabalhadores do nosso lar, no Rio de Janeiro. Lembre-se que a colônia Nosso Lar, em 40, quando foi o livro escrito, tinha 1 milhão de criaturas. Ou seja, um contingente de atribuições de Nosso Lar é imenso e precisa de muitas tarefas atinentes ao Nosso Lar. Uma colônia de Santa Teresa tem muitos trabalhadores. E lembra que o leque de assistência, lembra que o Nosso Lar fica entre a cidade do Rio de Janeiro e Campos do Goytacazes. É muita gente que vive e só estão sob a tutela, digamos assim, de Nosso Lar. Então, são muitos trabalhos. Então, o pouso de Dona Adelaide, como a casa de Dona Isabel, é um ponto de apoio de Nosso Lar, onde os trabalhadores vêm, encontram todas as condições para desenvolver o trabalho, um lugar que tenha segurança para desenvolver o trabalho, onde não há presença de entidades infelizes. É um ponto de apoio, porque tem todo o equilíbrio, está explicando isso. Então, encontramos ali, segundo ele, encontramos ali no lar de Adelaide, um dos raros edifícios na crosta, sem criaturas perversas, ele não tem presença de infeliz. Né? Por quê? Porque tem uma segurança eficaz que não deixa efetivamente adentrar. Lembre-se, lá em Nosso Lar, não, lá no Mensageiros, quando André Luiz se encontra mais Aniceto e Vicente na casa de Dona Isabel, cai um toró imenso lá fora, uma chuva imensa. E as entidades infelizes não gostam da chuva. Ele disse que aquelas entidades infelizes que se arrastavam pela cidade começaram a buscar abrigo, procurar abrigo nas casas. Né? E umas começaram a se endereçar, buscando abrigo, e André ficou muito assustado, aquelas entidades infelizes vindo. Mas quando eles viram a barreira vibratória na casa de Dona Isabel, porque toda instituição que pratica o evangelho no lar, ou qualquer outro culto de religião, há a designação de uma equipe espiritual para ali sediar-se, passa a ser uma espécie de ambulatório do mundo espiritual, de assistência, né? Passa a ser um ponto de enfermagem, digamos assim. Então, os emissários bem estão sempre ali. E André Luiz nos assevera que as casas que têm a prática do evangelho no lar são uma fortaleza contra o mal. Porque, efetivamente, as criaturas da sombra não gostam da luz, né? Então, é muito importante entender isso. Então, quando ele falar que a segurança lá existe, é porque exatamente lá está cheio de trabalhadores do bem, a luz, por isso as barreiras vibratórias, ninguém consegue adentrar. É isso que eu quero te explicar. Muito bem. Semelhando-se à casa de lá da Adelaide, a casa transitória, a vigilância funciona severa, ou seja, ali não adentra entidades infelizes, pelas razões que eu expliquei, a barreira vibratória, etc, etc. Fomos defrontados por alguns sofredores, sendo assistidos na casa, mas com bons sentimentos. Significa isso, não é uma vulnerabilidade da segurança, não. Porque são criaturas que cometeram graves erros, mas já estão na fase de transformação, sendo tratados. E tiveram, efetivamente, a autorização da segurança da casa para entrar, para serem tratados e renovados, mas que não traria nenhum perigo à segurança e o trabalho que está sendo desenvolvido lá. Né? Então, bons sentimentos, que penetraram o asilo, em prévia autorização, disse ele. Enquanto o assistente, que é Jerônimo,
que comanda o grupo, estava palestrando com o doutor Bezerra, olha que maravilha, né? Tivemos permissão para visitar a dependência. E aí a gente tem duas orientações, duas constatações muito importantes. Primeiro, se o lar, essa instituição espírita, é visitado pelo espírito do naipe de Bezerra de Menezes, é porque é uma instituição muito veneranda, que desempenha tarefas muito importantes. Porque o espírito da grandeza de Bezerra de Menezes, com a multiplicidade de tarefas, segundo o Divaldo, doutor Bezerra de Menezes, ele é um guia espiritual que atende toda a América Latina, imagine. A grandeza espiritual dele é gigantesca. Para estar numa instituição como essa, porque a instituição tem uma tarefa importante. Segundo, mostra também a grandeza do espírito de Adelaide, a dirigente dessa casa, que tem um contato estreito com Bezerra de Menezes. Ele estava lá consolando nesse momento. Imagine, para ter a presença de um Bezerra de Menezes na cabeceira, orientando e ter o contato direto, é porque era efetivamente uma entidade muito sublime, Dona Adelaide, a dirigente da instituição, com grandes méritos. Né? Por que André Luiz vai mostrar a independência da instituição de Dona Adelaide? Um propósito de que nós, ao lermos a obra, temos compreensão como são os bastidores de uma instituição religiosa, instituição espírita, a multiplicidade de tarefas que lá são desenvolvidas. Esse é o objetivo, mostrar quão grande é o trabalho de evangelização e de renovar os corações das criaturas de uma instituição como essa. Por isso ele está mostrando, vai mostrar como é o trabalho, como é a funcionalidade dessa instituição. Muito bem, quando ele dizendo aqui. Então, o padre Hipólito, a equipe de André Luiz, Hipólito, Luciano e eu, já que o coordenador, que é Jerônimo, está conversando com o doutor Bezerra de Menezes, pediu apoio de colaboradora, da jovem colaboradora da casa, chamada Irene, para ela fazer, digamos assim, as honras da casa, apresentar a casa, explicar as atribuições, coisas do gênero. É muito interessante a gente entender isso. Qual é o objetivo dessa visita? Vamos lá. Então, disse ele, olha, olha essa narrativa dele, que é interessante. Em todos os compartimentos da casa havia luz no nosso plano espiritual. Por quê? Porque as criaturas que lá estavam eram trabalhadores iluminados. O trabalhador do nosso lar era um pouso, um ponto de apoio. Porque nós sabemos, meus queridos irmãos, que nós fazemos o ambiente. Se nós que habitamos numa casa, num lar, em qualquer local, temos a mente no bem, no amor, na fraternidade e na paz, o ambiente traduzirá isso, porque nós sabemos que o ambiente é plástico, ele se amolda à energia dos que lá estão. Lembra quando a gente falou sobre o fogo etérico lá atrás? Regiões infernais, as regiões abismais, que era aquele ambiente intragável, a luz do sol não chegava, porque aquela energia condensada do ódio, das dores, do sofrimento daquela região. E esse ar, ele tem exatamente a densidade e a energia das criaturas que lá estão. Então, você está dizendo que em todos os ambientes da casa havia luz do plano espiritual, porque as criaturas estavam absolutamente harmoniosas, de paz e de fraternidade, né? Indicando a abundância de pensamentos salutares. De todas as mentes que lá estavam, há equilíbrio, amor, a fraternidade, o entendimento. Que eles se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal, ou seja, todos tinham o sentimento e o pensamento do bem. Isso é importante a gente entender, né? Você que faz o ambiente, diz André Luiz, né? Chegar da sala das reuniões populares significa isso. Na instituição espírita, o local onde é feita as reuniões públicas, onde atende o grande público, a sala lá e também onde é feito o trabalho de passes, o trabalho de desobsessão, etc. Essas reuniões públicas populares. Nossa amiga Irene estava explicando, ele disse o seguinte: olha, esta é a região local da casa espírita, que nos força ao serviço mais árduo, mais difícil. Por quê? Porque tem a presença do público. Por quê? Porque aqui é o receptáculo, aqui é onde recebemos o público das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita às assembleias públicas. Somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosa atividade de limpeza. Olha que informação interessante, gente. A casa tem uma harmonia que é uma maravilha, mas como recebe criaturas de fora, os encarnados, que vão à casa em busca de socorro, angustiados, com dores, sofrimentos, com processos obsessivos, etc., 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 essas criaturas levam as suas angústias para aquele ambiente. Como eu falei que, na verdade, o pensamento ele é moldável, e essas criaturas levam o pensamento e sentimento de angústia, isso modifica a energia daquela sala. Olha que coisa interessante. Pessoal, quando termina as reuniões públicas, obsessão, etc., e a palestra, etc., essa energia fica impregnada na casa, na sala. Então, há uma necessidade de uma limpeza rigorosa.
E que limpeza é essa? Aos moldes, guardada a proporção, do fogo etérico lá da região de abismais. Ou seja, é feito um trabalho de desmaterialização, de asepsia, de saneamento daquela sala. Para quê? Aquelas energias deletérias que lá deixaram as entidades sofredoras sejam absolutamente retiradas do ambiente, sejam elas retiradas e seja uma limpeza do ambiente. Ou seja, há um saneamento para que aquelas energias deletérias não fiquem no ambiente, que prejudica a funcionalidade dos trabalhos, tem reflexo dos próprios trabalhadores e também das entidades que serão assistidas lá, espirituais. Né? Veja que coisa interessante. Né? Disse ela, como sabe, o pensamento exerce vigoroso contágio. Está vendo a questão do contágio? Porque a gente no sofrimento tem exatamente aquele ar terrível, pesado, é o contágio do pensamento. E faz, não é que aconselhar, não, faz é imprescindível isolar. Quem? Os prestimosos colaboradores, os trabalhadores da nossa casa, livrando de certos princípios destruidores e dissolventes. Ou seja, a desmaterialização das energias deletérias é fundamental, porque isso também afeta os trabalhadores. Lembra que André Luiz dizendo que quando andava naquela região de abismais, sentiu mal, ou a intragável, que afeta os trabalhadores também. Além de afetar os sofredores, afetam também os trabalhadores do bem. Né? Então, a necessidade de que, na verdade, haja o saneamento, a desmaterialização daquelas energias deletérias, porque vão afetar os trabalhadores e também a própria harmonia da casa, os que vão ser tratados, por aí vai. Né? Então, a André Luiz, curioso, como disse, perguntou então a Irene, mas escuta, então as tarefas aqui são imensas da casa, das instituições. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Aí André Luiz, curioso, como sempre, mas tem pessoal suficiente para a cooperação dessas tarefas? Ela disse, Irene, sim, tem bastante legião de trabalhadores aqui, não é pequena, disse ela. Somos levados a servir dia e noite, ou seja, a tarefa daqui não é só agora da reunião, não. Dia e noite as tarefas são alternadas, então precisa de um contingente, efetivamente, de colaboradores para poder a gente atender a contento todas as tarefas da casa. Temos aqui as sessões, disse Irene, temos sessões de assistência aos adultos. Que atendimentos são esses? Ao processo de obsessão, às audiências públicas, às palestras, etc. E as criancinhas. Lembre que lá é um orfanato. E as tarefas do orfanato vai muito além do alimento, da escola, de cuidar, do asseio, enfim, todas essas tarefas. Mas lembramos que são espíritos encarnados, e esses espíritos também são assistidos. Essa tarefa é de diuturno, de noite e de dia, né? Aí André Luiz, como ser muito curioso, diz o seguinte, olha, vislumbrava ali tão grande número de trabalhadores, disse André Luiz, do nosso plano espiritual, que, de repente, na minha cabeça começou a fervilhar graves reflexões, disse ele. Tanta gente desencarnada do plano para atender e amparar apenas criancinhas no campo material. Eu tenho absoluta certeza que André Luiz tinha consciência que não era só esse trabalho que era feito lá. Mas o que André Luiz explica com essas informações todas, essa pergunta é para orientar a gente. Lembra que ele estava pegando apontamentos para escrever essa obra maravilhosa. É para que a gente compreendesse a multiplicidade das tarefas da instituição espírita desse povo, uma instituição religiosa. Essa é a questão. Mas como é que pode tanto trabalhador para atender algumas criancinhas, né? Estabelecia-se um paralelo, ele pensou que foi um paralelo, uma comparação entre o trabalho da Fundação de Adelaide, o orfanato, Casa Espírita, com a Casa Transitória, Fabiana de Cristo, que tem muitas tarefas também, e não tinha tantos trabalhadores. Lembra que ele disse lá, naquela época do fogo etérico, que para aquela tarefa do dia do fogo etérico, as tarefas se multiplicaram, que foi preciso que Zenóbia, dirigente da casa, pedisse apoio das instituições congêneres, tá? Apoio de trabalhadores de outras instituições, que não daria conta da multiplicidade de tarefas. Então, puxa, como é que aqui tem tanta gente e lá na Casa Fabiana tem menos ainda? Esse é o questionamento. Aí Irene vai explicar, muita beleza, né? Lá, disse ele, lá na Casa Fabiana de Cristo. A rigorosa trabalho de sentinela. Por que a segurança lá é tão importante? Lembra que onde a Casa Fabiana de Cristo está, na região pré-abismal, onde há o predomínio das sombras. E há sempre o assalto das criaturas das sombras tentando tomar a casa. Então, o trabalho de segurança lá é muito forte, é um trabalho, digamos assim, mais braçal, mais de vigilância em si, não é um trabalho qualificado, não, mas é uma necessidade de ser bastante forte. Né? Também a atenção, disse ele, do pessoal, verifica-se virtude das necessidades inadiáveis, por exemplo, da quantidade de infelizes, desencarnados, para os quais a caridade constitui lâmpada acesa, disse ele, indispensável à transformação interior. Lembremos, qual é a atribuição que a gente já estudou?
do lar da Casa Transitória Fabiana de Cristo. Ela tem uma instituição importante que presta o trabalho de assistência às criaturas que vivem na região abismal. Também tem a tarefa importantíssima de abrigar as criaturas que desencarnam na fase de perturbação, que passam alguns dias até que se equilibrem e vão para suas instituições a que têm direito. Também as criaturas que são recebidas das regiões que são resgatadas das regiões abismais, que vão sofrer, sem dúvida nenhuma, as reencarnações expiatórias de sofrimento, são recebidos lá, mas são encaminhados direto para a crosta. As reencarnações não são feitas lá. Então, quer dizer o seguinte, é um trabalho, digamos assim, mais braçal, não é um trabalho que dá necessidade, por exemplo, no campo da evangelização continuada, não. As tarefas existem, são muitas, é verdade, mas não tarefas que haja uma continuidade muito grande. E aí Irene vai explicar. Mas aqui, ou seja, na casa de Adelaide, porém via... Isso é André Luiz. André Luiz pensando, né? André Luiz só pensando isso. Foi um paralelo entre a casa Fabiano e ali. E ele aqui continua pensando. Aqui via criaturinhas, as crianças, né? Que reclamavam leite e pão, ensinamentos, as letras e conselhos. Ele mostrando só o lado material do trabalho, do lar de Adelaide, né? Ele pensando. Enquanto ele estava pensando essa história toda, conversando, pensamento, foi um paralelo entre as tarefas da Casa Fabiana de Cristo e lá de nossa amiga Adelaide. Então, o que acontece? Valeria assim, disse André Luiz, o dispêndio de tanta energia, de tanta gente do plano espiritual. Mesmo assim, a delicada colaboradora, quem? Nossa amiga Irene, captou os pensamentos dele, e é uma coisa muito comum, pelo processo de telepatia, os espíritos mais elevados, captar o pensamento dos outros. E, de pronto, captando esse pensamento, essa comparação equivocada de André Luiz, que acho que fez de propósito para nos fazer esclarecimento, é o seguinte: cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente à necessidade do estômago e do intelecto da infância e juventude. Então, ela está dizendo o seguinte, Desamparado. Então, a Irene começou a dizer, olha, meu amigo, o trabalho aqui não é mero trabalho de dar banho em criança, não é mero trabalho de dar alimento à criança, de dar aula à criança, os conhecimentos, não, é muito mais que isso, disse ela. Ela começa a explicar, muito mais que isso. Não é um mero trabalho braçal, não, muito pelo contrário. Para infundir espiritualidade superior, ou seja, para educar as criaturas, para pregar, para você trabalhar o espírito, lapidar o espírito humano, para a reforma íntima, a necessidade de algo muito maior do que dar pão e alimento. Muito mais. Ó. Para infundir espiritualidade superior, a mente humana urge aproveitar a realização como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento na esfera do sentimento. O que é que ela quer dizer com isso, meus amigos queridos? Tem que aproveitar uma oportunidade como essa, que essas criancinhas chegam aqui pelo desamparo, pela falta de afeto, pela falta de alimento, pela falta de assistência, para, ao alimentarmos e a convivência diuturna com ela, tem um outro objetivo, ou seja, o alimento e a assistência material e o cuidado é apenas o meio pela qual se busca renovar o espírito dessas criaturas, tocar os corações delas, para ser possível fazer o trabalho de evangelização e de renovação dessas criaturas. O que quer dizer isso, né? É muito difícil obter o arejamento da esfera sentimental, ou seja, a transformação do ser humano é muito difícil. Normalmente, se chega às instituições espíritas, muitas das vezes não pelo amor, mas pela dor. Nós sabemos disso, nós somos exemplo disso. Nós chegamos às instituições espíritas pela angústia, pela dor, vamos em busca de socorro. E lá, levando a nossa dor, encontramos o consolo, encontramos o apoio, encontramos a assistência. Mas a dor foi que nos levou a lá. Da mesma sorte, as criancinhas foram levadas pela dor de não ter pai, não ter mãe, pelas circunstâncias tal, pelo abandono, pela fome, pela falta de assistência. E essas criancinhas levadas pela dor, o trabalho de atendimento, mas aí é que se prepara o terreno para renovar e transformar o coração deles. Está explicando isso. Valemos de Irene da casa venerável em seus fundamentos da solidariedade cristã, disse ela, como núcleo difusor de ideias salutares. Então, está dizendo, olha, a solidariedade de dar pão, da educação, de dar assistência, etc., é o caminho para transformar os ideais dessas criaturinhas, renovar, trabalhar o coração delas, visando o processo de renovação espiritual. A fundação, disse ela, é muito mais de almas do que do corpo. Ou seja, ali se trabalha muito mais o
espírito do que propriamente o corpo, ela quer dizer isso, né? As tarefas atinentes ao trabalho do espírito são muito maiores e precisam de trabalhadores muito mais qualificados do que meramente dar pão, alimento e banho em criança. Muito mais, porque o trabalho espiritual, a de renovação e transformação do espírito, há que ter muita sensibilidade, precisa de trabalhadores especializados, quer dizer isso, né? Muito mais que pensamentos eternos, que as coisas transitórias. Então, ela quer dizer o seguinte, que dar o pão do corpo é mais fácil que dar o pão do espírito. O pão do espírito é mais diferente. O pão do espírito é muito mais difícil trabalhar o coração das criaturas, despertar sentimentos de nobreza, de beleza e de bondade. É uma escola de almas, na verdade. Pessoal, olha, essa escola aqui trabalha muito mais a alma do que o estômago das criancinhas. Olha que beleza. Por isso a necessidade de trabalhadores da esfera espiritual muito mais, que a tarefa é muito mais difícil, muito mais complexa, e a necessidade de trabalhadores qualificados, disse ela. Quando, por exemplo, o diretor da instituição, que é a dona Adelaide, os cooperadores, os trabalhadores, e o abrigado, ou seja, a criancinha, por exemplo, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus. Que programa é esse? O Evangelho de Jesus, seus valores, seus ensinamentos, né? Instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz do alto. O que significa isso, meus irmãos? O que quer dizer? Na hora que temos aqui o dirigente, alguém que está trabalhando, está assistindo a criancinha, que está sentindo de perto suas necessidades, suas vulnerabilidades, que educa, etc., etc., todo mundo se envolve nessa aliança de amor com a assistência à espiritualidade. Então, isso chama-se repartir o pão, não só o pão material, que se dá também lá, mas repartir o pão espiritual. Então, educar, evangelizar em última instância, é repartir o pão espiritual, é dar aquilo que a gente já tem, é dar um pouco daquilo que a gente já conquistou do conhecimento espiritual. Isso é o trabalho gradativo da renovação, da evangelização, um trabalho de renovação espiritual, de autoiluminação, da reforma íntima em última instância, certo? Muito interessante. Para uma tarefa como essa, a está dentro de trabalhadores qualificados, né? Satisfazendo, né? Satisfazendo as necessidades do corpo, ou seja, necessidade, solucionamos problemas espirituais. Se fornecendo o pão, o alimento, a sopa, etc., etc., é o caminho pelas quais a gente atrai. E aí, a dona Celeste sabe muito bem que quem faz um trabalho com necessitados, a sopa, o pão, a assistência material é o caminho para chegar até eles. Porque se eles têm a fome do corpo e precisam saciar primeiro eles para poder pensar no pão do espírito. Ninguém vai adiante fazer o evangelho com alguém com fome, não vai aprender nada, na miserabilidade, não. Primeiro sacia a necessidade do corpo físico, do pão material, para depois chegar com o pão espiritual gradativamente, é um processo. Isso é a verdade, né? Então, a interação dos deveres do pão, do alimento, com nossos irmãos encarnados, no setor da assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades e morredoras. Ou seja, na hora que damos o pão, que cuidamos, temos um contato, etc., com o infortúnio, com a necessidade, vamos gradativamente modificando, porque eles vão se sentir profundamente gratos. Eles vão sentir a beleza da caridade, do amor, da solidariedade, vão se sentindo, compreendendo a beleza dos conceitos trazidos do Evangelho de Jesus, da fraternidade, da caridade, etc., etc. Realmente, disse ela, quando Irene explicando. As outras escolas religiosas não se esquecem, disse ela, de realizar a bondade material, ou seja, de dar o alimento do corpo, nas belas construções de alvenaria, nas construções, disse ela. A Igreja Católica, disse ela, seus institutos avançados, não se desenvolvem avançados sob o ponto de vista material, ou seja, prédios bonitos, suntuosos, etc., abrigam a infância desfavorecidos. Lá também tem orfanatos, ele está explicando isso. Então, daí, lá nessas instituições, as concessões espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas absolutos. Então, assim, não há todo um trabalho das verdades espirituais em função dos dogmas. Aquela visão, por exemplo, fechada de céu e inferno monolítico, de um céu onde as criaturas são egoístas, só pensam nele, em se iluminar, etc., etc., e não estão preocupados com os outros que estão no sofrimento, né? Estão pensando só neles, nesse céu egoísta, e etc., que as pessoas estão bem, está tudo bem, está tranquilo, não está preocupado com os outros. Olha a ideia do inferno que exclui
onde a criatura está no inferno, vai queimar eternamente no fogo do inferno, negando a bondade de Deus. Então, essas ideias dos dogmas prejudicam muito a compreensão a respeito da vida espiritual, da própria transformação do ser humano, do espírito. Por que, na verdade, eles estão dizendo isso, meus amigos queridos? Nós vamos fazer um perfil daqui a pouco, né, na discussão do adestramento, como é importante a educação espiritual, a respeito das verdades espirituais, e essa falta de compreensão a respeito da vida espiritual cria dificuldades, inclusive, na desencarnação. Então, nós são respeitáveis instituições católicas, mas, infelizmente, não trabalha muito a questão do despertar do mundo espiritual, da transformação espiritual, em função dos dogmas obsoletos que dificultam a compreensão disso tudo. Mas, olha, o trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve simplesmente armazenamento do pão efêmero. Trabalha só o corpo, não trabalha o espírito, ele quer dizer isso, né? Muito bem. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, ela, colégios e congregações maravilhosas de valores evangélicos, explica tal, que nos consegue, valores evangélicos, valores educativos, disse ela, com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre na letra, a literalidade da letra, né? Dos conceitos evangélicos. Muito mais nisso que nos conceitos evangélicos da letra. O que significa com isso, meus amigos queridos? Ou seja, há uma preocupação apenas do cumprimento da literalidade da letra, e isso não nos dá uma margem muito maior de compreensão a respeito das verdades espirituais. Ele quer nos dizer isso. Lembra de quando a gente estudou lá nos Mensageiros, quando André Luiz chega com Vicente e Aniceto na mansão Paz, que encontra um contingente imenso de espíritos sofredores dormindo, porque é um dos dogmas evangélicos de que você, quando dorme, você, quando desencarna, fica dormindo, até Jesus Cristo voltar, como se fosse possível rematerializar, depois do corpo desmaterializar, fosse possível rematerializar. Isso cientificamente é impossível, mas algumas pessoas acreditam e, quando desencarnam, ficam nesse processo muito tempo, de forma letárgica, dificultando o processo de evolução. Então, dizendo, essa dificuldade, essa preocupação só com o apego literal da letra dificulta os conceitos dos conceitos evangélicos da letra. É muito mais importante que isso, a interpretação da letra. Lembra algumas religiões, com todo respeito, são tão ligados à literalidade da letra que alguns cometem coisas absurdas, não querem interpretar a norma. Alguns irmãos islâmicos equivocados, por exemplo, explodem o corpo para matar o máximo de criaturas possíveis, achando que está no Corão. Porque estão preocupados só com a literalidade da letra e não de interpretar. Isso é um equívoco grande, né? É isso que ele está falando, né? Irene, a nossa irmã, sorriu, fez um ligeiro intervalo e continuou. Olha, não desejamos menosprezar de jeito nenhum os admiráveis aprendizes do Evangelho nos campos religiosos variados. Ela está nos dizendo o que Telésforo falou lá nos Mensageiros. Todas as religiões são caminhos para Deus e todas são santas, importantíssimas. Ela está constatando o fato de não se tratar, não se buscar despertar as verdades espirituais, que isso é um fato importante no processo evolutivo e da transformação espiritual. E nós vamos ver isso daqui a pouco, mais na frente. Muito bem. São todas respeitáveis, disse ela. Sim, são todas admiráveis, etc, etc, como estou dizendo, né? Todos são admiráveis, com efeito de levantamento do coração. Desejando apenas destacar os valores iluminativos, que está dizendo, é importante, todos fazem assistência, mas o trabalho dos valores iluminativos, né, é muito importante, né? Porque os valores iluminativos, você vai ter que criar uma consciência da lei de ação e reação, por exemplo. Vamos criar uma compreensão de que não é possível colher sem plantar. Você a compreensão de que só colheremos o bem, só teremos acesso ao mundo mais feliz se praticarmos o bem aqui. Algumas religiões equivocadamente, não, eu aderi à religião X, pago o dízimo, estou salvo. Isso é um equívoco grande. Não se trata disso. Não é possível colher sem plantar. É isso que a doutrina espírita nos diz. Não, nós temos a lei de ação e reação. Nós colhemos e plantamos. Se hoje a gente tem uma vida atormentada e sofrida, nós estamos colhendo o que fizemos no passado. Mas se quisermos colher no futuro a bom fruto, tem que plantar agora. Não dá para colher no futuro sem plantar. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita. Renove-se, transforme-se, vivencie o Evangelho de Jesus. Seja uma carta viva do Evangelho de Jesus, que certamente você vai passar para uma condição melhor na hora de desencarnar e vai para lugares compatíveis desse estágio. Diz ela, nos primórdios, Irene falando para entender essas questões, esses conceitos. No primórdio da obra cristã, na época imperial, de Cielo de Roma, os famintos recebiam pão e trigo, agasalho, etc. E os preceptores, alguns educadores, etc. Ela está explicando. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação, né, disse ele, do espírito, é importante entender isso que ele está falando,
Simão Pedro, mas não só Simão Pedro, Tiago e João criaram a casa lá em Jerusalém, a primeira instituição, que é a Casa do Caminho, lá em Jerusalém, que acolhia os miseráveis, os sofredores, que davam pão, mas tinha acolhimento, tinha amor, etc, etc. São Pedro, os companheiros de apostolado, obrigaram-se, ele voluntariamente, ao longo do trabalho de socorro aos infortunados, doentes, etc., de toda sorte. Nem todos os seguidores do evangelho, disse ele, das religiões outras, procedem de altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, naquela época, o venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. O que é que ela quer dizer com isso, gente? Mesmo naquela época de Roma, né, poucos alcançavam as propostas que Jesus veio trazer. A boa nova de Jesus de renovação e transformação. Gamaliel era uma exceção. Gamaliel quem foi? Foi um grande juiz do Sinédrio, do Tribunal da Raça Judia. Ele tinha essas compreensões sublimes e narra que quando ele se aposentou e passou o seu posto de juiz para Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso na época, né, ele se renova, ele vai para o deserto, ele transforma-se e encontrou-se, e transformou-se, abraçou o cristianismo naquela oportunidade. Quer dizer que nem todos tinham essa capacidade, e como em todos essa capacidade. Então, tocar o coração destas criaturas. Esse é o grande trabalho que as instituições desenvolvem, a doutrina do Espírito faz muito bem. É tentar despertar o coração de cada um de nós para criar o caminho da autoiluminação. Ela está explicando isso. Continua dizendo... Gamaliel, fala aqui, muito bem. A maioria, disse ela, dos necessitados entraria em... Está falando da época de Roma, viu? Para entender. A época, a maioria encontrava em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Que oferecia isso? Lá, a Casa do Caminho, capitaneada por Pedro, Tiago e João. Porque lá as pessoas iam famintos, tinha uma sopa que, na verdade, era o pão do corpo, mas também tinha o pão do Espírito. Era trabalhada as verdades da Boa Nova de Jesus, trabalhando o Espírito, fazendo despertar valores, compreensões, entendimentos da autoiluminação, que não tinha nas instituições outras de Roma. Está explicando isso, né? Só aqueles que tinham, que experimentavam, que eram beneficiados pela caridade, pelo amor, pela fraternidade, que eram os valores do Evangelho, eram tocados, você está dizendo isso, né? Então, a gente tem que entender isso. O pão do corpo é importante para quem está faminto. Mas depois disso, o pão do Espírito é libertador, é transformador. Precisamos alimentar nosso espírito, né? Porque o espírito tem que continuar forte, vem depois da desencarnação, senão vai chegar no mundo espiritual, digamos assim, raquítico, entre aspas, do ponto de vista espiritual. Se chegar forte, iluminado e harmonioso com a vivência do Evangelho de Jesus. Bom, quando eu explicando aqui, então... Tá, muito bem. A maioria... Tá, sim, aí só... através da sopa, encontrar gente através da sopa, humilde do teto, acolhedor, lavando-se leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si, voluntários próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, ou seja, não só dava o pão do corpo, mas esclarecia a mente, o contato com a caridade, etc., a mente, e oferecia lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Eles tinham uma compreensão da importância dos ensinos de Jesus, que até então eles tinham uma compreensão diferente da lei mosaica, né? Então, eles tinham contato com todos aquele feixe de luzes que estava fechado na Boa Nova de Jesus, e ali eles tinham essa vivência, a compreensão, porque alimentava o corpo, mas também alimentava o espírito, quer dizer isso, né? Como não ignora, disse ela, estamos fazendo do espiritismo evangélico, que é uma casa espírita, né, a recapitulação do cristianismo. O cristianismo que está falando? Cristianismo primitivo, puro, que foi, infelizmente, adulterado no decurso do tempo. Mas o que é, na verdade, a doutrina espírita? Então, a revivência do evangelho primitivo, puro de Jesus de Nazaré. A vivência de dar o pão do corpo também. As instituições espíritas todas têm um trabalho de acolhimento, mas muito mais importante do que o pão do corpo é o pão do espírito, que é a segunda etapa do processo, né? O padre Hipólito, veja que é padre, foi padre da encarnação, né? Mas ele concordou, é verdade, sim, igualmente precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Ele tem a compreensão da necessidade da vivência dos postulados do Evangelho de Jesus, e, em especial, da continuidade
do Espírito, né? Que nós somos espíritos eternos, que precisamos dos postulados do Evangelho de Jesus para renovar. O voo do Espírito, a libertação, é a quebra, o corte das amarras que nos liga que esses sentimentos infelizes, desarmoniosos, desequilibrados, o terra-terra. Para nos libertarmos, temos que estar alicerçados nos nossos corações, nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Bom? Muito bem. Dentro desse nosso esforço, tudo que Irene está dizendo é para compreender que o sentimento, lá, o pensamento de Luiz Lacan estava errado, que ali naquela casa apenas se fazia apenas dar pão e escola às crianças, não, era muito maior o trabalho. Ela vai explicar. Dentro do nosso esforço, imprimiu Irene, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano, com vista à eternidade. Isso é importante a gente entender isso. Volto a dizer, explicações prévias, primeiro para entender a funcionalidade, os bastidores de um trabalho desenvolvido na Constituição Espírita. É importante entender que não é só da assistência, só da palestra, não. É muito mais que isso o trabalho da evangelização e da assistência do espírito sofredor. Muito mais que isso. Mas para a gente entender também como vai se comportar as criaturas que vão desencarnar daqui a pouco. A gente vai acompanhar daqui a pouco a discussão do adestramento e como isso é importante, essa compreensão. Continua. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato, desse objetivo de autoiluminação, é imprescindível, não é aconselhável, é imprescindível fazer alguma coisa. Que coisa? Mas, olha, onde todos analisam, admiram e discutem, não se levantam obras úteis para tentar atestar a superioridade das ideias. Então, às vezes, meus irmãos queridos, ninguém está discutindo que só o bem, só o amor, só para tentar na instituição espírita, não. Não. Todas as religiões são caminhos para Deus, dizia Telésio, ele está dizendo a mesma coisa. Todos são caminhos, são muito bens, é muito bom. São santas? São. Todas são importantes. Muito mais importante do que as religiões são nossas práticas. Só a religião só não leva ninguém a lugar nenhum. Portanto, as nossas vivências. Ó. Por isso, é claro, os nossos mentores da vida maior, da divina, apreciam o servo pela dedicação que se manifesta a responsabilidade. Não importa que religião que você tem, isso não tem a menor importância. Se eu tiver religião nenhuma, tinha a prática da vivência do Jesus e do Evangelho, isso é que importa. Quando você chega no mundo espiritual, ninguém quer saber que religião que você tinha, isso não tem a menor importância. Será perguntado, certamente, o que foi feito das oportunidades que foram dadas. Isso será perguntado. Quer dizer, muito bem isso. Ela faz uma comparação apenas que não despertou-se nessas outras religiões para a autoiluminação das pessoas, da vivência do Evangelho, da compreensão da vida do mundo espiritual, que cria dificuldades sobremaneira, mas todas são importantes. Feito bem, não importa que religião você tem ou não, mas que ele quer explicar isso. Muito bem. Continuo dizendo, o necessitado, o beneficiário, o crente, o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina, disse ela. E toda vez que exercitam, vivenciam, praticam o bem, o serviço cristão, a mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, com que, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação. Porque a responsabilidade do bem, a realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os, esses trabalhadores, né, em traços animados entre os dois planos, o que se dá e o que recebe. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos queridos? As próprias tarefas da instituição espírita, onde você vai, onde você assiste uma palestra, onde você passa por um processo de obsessão, onde você escuta os depoimentos dos espíritos sofredores, por que eles estão sofrendo no mundo espiritual, porque cometeram delitos terríveis, sofridos, etc., etc. A necessidade da renovação, o perdão, do amor, esses são os valores do Evangelho de Jesus. Mas, ó, quem vai na instituição espírita, trabalha, ou como médio, ou em qualquer tarefa, mas vivenciando essas informações, vai tocar os corações. E se você desenvolve essas tarefas, você se transforma gradativamente. Não tem como você ficar infenso a tudo aquilo que você está vendo, não se tocar, não tem como. Então, você cria conexão com os dois mundos. É o processo de despertamento, é o processo de renovação espiritual, é o processo de burilamento, né? De reforma íntima, que tanto se fala. Né? É a questão da conexão, a gratidão e por aí vai. Como vem a luz divina, disse ele, prevalece sobre a benemerência humana. Ou seja, não é só fazer alguma coisa pelos outros, mas a luz divina que acende nosso coração é mais importante. Por que esta, ou seja, a benemerência? Sem a luz divina, disse ela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador.
que significa isso? Se você faz o bem, se você vai lá e ajuda as pessoas, etc., você começa a achar que é mais importante do que Deus e querer ter benefício em troca, carreira política, ou sei lá o quê. Pode, se não tiver iluminado nos propósitos, nos ensinos de Jesus, você pode resvalar. Pode colocar todo um trabalho a perder. Comecei a querer ter em troca aquilo que... qual é o conceito de caridade? Dar de graça aquilo que é dar de graça. Fazer o bem sem importar quem. Né? Que a mão direita não sabe com a mão esquerda, faça. É o conceito de Jesus. Mas na hora que você não tem a iluminação divina dessas compreensões, pode resvalar. Quer dizer, todavia, em qualquer tempo, disse ela, que a fé sem obras é irmã da obra sem fé. Isso é muito interessante. O que é a caridade, meu irmão querido? A caridade só é possível fazer quem tem fé, quem tem amor. A caridade é amor em movimento. Você tem o coração cheio de fé, mas não colocar essa fé a serviço do bem, essa fé sem obras é morte, diz Tiago, o apóstolo, né? Então, a fé tem que ser respaldada na prática, na vivência do bem, né? Por isso, o pensamento de Madre Teresa de Calcutá, que nossa irmã Dona Célia disse há pouco tempo, é verdadeiro. As mãos que trabalham, que laboram, é mais importante que os lábios que fazem a prece, que é a vivência da caridade, né? A prática, a vivência da prática é muito importante. Quando a Irene, em sua brilhante argumentação, disse ela, Vivais, a ciência da fraternidade, ensinamos naquela instituição, Vivais, a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Por isso a multiplicidade de tarefas, por isso a multiplicidade de trabalhadores para atender todo esse contingente de tarefas, quero dizer, diferente um tanto quanto lá da casa transitória Fabiano de Cristo. Ouvindo-a, disse André Luiz, percebi acima de toda a preocupação individualista que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é uma ação milagrosa, não é. Não é uma ação milagrosa, mas edificante. Mas a edificação paciente e progressiva. Ou seja, é a semeadura. Não tem como se colher sem plantar. Então, o trabalho das instituições espíritas é plantar a semente da boa nova no coração das pessoas. É dar o pão do Espírito. E dar o pão do Espírito significa evangelizar. E evangelizar nada mais é do que repartir o pão espiritual que já conseguimos amealhar. E já temos armazenado em nós, é repartir em nome de Deus. Muito bem. As casas de benevolência, disse ele, de assistência social, olha que achei bacana isso, as casas de benevolência social que praticam bem sobre as águas pesadas do pensamento humano na Terra, que é o plano de expiações e provas, onde as sombras preponderam sobre a luz, funcionam essas instituições, as águas pesadas, como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz, e necessitada de princípios renovadores. Além do pão do corpo, preciso muito mais do pão do espírito, quer dizer isso. E as casas benemerentes são esses navios que vão trafegando essas águas pesadas da terra, ainda distribuindo essas bênçãos, essas sementes de luz, quer dizer isso, né? Passei de Sandra Luiz, depois da explicação extraordinária de Irene, a ver o estômago dos pequeninos do plano secundário. Ou seja, aquelas criancinhas que estavam lá, que recebiam alimento, recebiam assistência, que está do banho, cuidado. Isso é um ponto secundário. Porque era a claridade positiva do Evangelho que inundara agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Ou seja, eu acredito sincero e honestamente que André Luiz tinha essa compreensão, mas foi muito importante essa compreensão de Irene para a gente entender a multiplicidade de tarefas da instituição espírita, é muito mais do que dar comida a alguém. Ponto. Mas também para a gente compreender as explicações que viram agora, na assistência das 5 criaturas que vão desencarnar, para a gente entender que cada um vê de uma ótica e as compreensões que cada um tem na hora da desencarnação. Muito bem. Cai a noite, disse ele, e continuava na companhia da nossa irmã, de quem? Irene, que vê as explicações. Quem nos apresentava a instituição, comentando-lhe o salutar programa. Observamos que os serviços que se prepararam para a noite já estavam se preparando, a multiplicidade de tarefas. Aqui, disse ela, eram os cuidadores preceptores, ou seja, os educadores da casa, desencarnados, trabalhadores, que buscavam os irmãos, que se reuniam com as criancinhas no momento do sono físico em ensídios benéficos. Ou seja, um grupo de trabalhadores desencarnados, naturalmente, buscava os espíritos das criancinhas quando dormiam, em desdobramento, para dar lições extraordinárias. Que lições? Do Evangelho, da inovação, da evangelização, do trabalho. Então, um trabalho feito. Além do trabalho do pão do corpo, eu dizer o pão do espírito também, para as criancinhas. Né? Mas, falando disso, acolá, outras tarefas.
Eram benfeitores diversos que buscavam irmãos para experiências e dádivas preciosas no ciclo de nossa movimentação. De quem que ele está falando, meus irmãos queridos? Eram exatamente aqueles irmãos que nós vimos que acontecia lá também, lá na casa de Dona Isabel, que eram trazidos no sono do desdobramento para receber instruções, orientações, ter contato com entes queridos, com namorados, etc. Então, uma tarefa imensa, né? Decorrido longo tempo, já à noite, Jerônimo convocou para o serviço, né? Irene, que acompanhava, levou até a câmara de Adelaide, o local na Adelaide doentinha, moribunda, já lá no quarto dela, né? O nosso dirigente, Jerônimo, conversava com os amigos espirituais e foi breve nas determinações. Começa aqui agora a assistência dos 5, para entender a importância daquelas explicações prévias. Após ouvir a nossa amiga Irene se colocar à disposição, estou aqui para ajudar, né? No concurso fraterno, ele recomendou a Jerônimo, a Luciana e Irene, Luciana da equipe dele, Irene, que se colocou a ajudar, para buscar a Albina. Quem é a Albina, gente? Daqueles 5, a Albina é aquela evangélica, lembra? Tem um trabalho importante de evangelização na área da educação, um trabalho importantíssimo. E determinou a Hipólito, padre Hipólito e André Luiz que fosse buscar Dimas, Fábio e Cavalcante, aquele compartimento. Para trazer a quem? Que compartimento? A casa de a instituição espírita de Dona Adelaide, que é o ponto de apoio na cruz, certo? Buscar. Por quê? Não eram os 5 desencarnados? Dona Albina, a própria Adelaide já estava lá no local, que é dirigente, né? E mais os 3, Dimas, Fábio e Cavalcante, né? Trazer para lá. De onde seguiríamos a casa transitória, Fabiano e Cristo, excursão de aprendizado e testamento. Ou seja, eles 5 se levaram de desdobramento até a casa transitória Fabiano e Cristo para receber orientações, informações a respeito do processo de desencarnação. É a fase de preparação, né? Muito bem. Utilizando a volitação, disse ele, com maestria, Hipólito e eu seguimos para a casa de Dimas, né? Aí Hipólito perguntou a ele, para Hipólito, você já participou de uma tarefa como essa, André? Não, nunca participei. Então, para Hipólito, não é fácil, porque os que se aproximam da desencarnação, da morte, nas moléstias prolongadas, e todos eram doentes há bastante tempo, bastante sério, comumente se ausentam do corpo de forma quase mecânica. Por quê, meus amigos queridos? Por uma razão muito singela. Quando nós chegamos prestes à época da desencarnação, vai afrouxando os nós entre o corpo de carne e entre o perispírito. O espírito vai ficando mais liberto. Então, eles se projetam no corpo com mais facilidade. O processo de desdobramento é muito mais fácil, disse ele, em função das circunstâncias. O familiar, por outro lado, disse ele, além desse fato dos nós ficarem frouxos, né, os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigília por longa doença, está ali velando por os doentes, etc., cansado da vigília, tudo faz para rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Descansar, porque estão tão fragilzinhos, repouso. Então, cria umas condições de estar isolados, de ser levados em desdobramento. Então, ali o tempo todo falando com eles. É um fator também que facilita, segundo ele. Desse modo, não é difícil afastá-los em tarefa de preparação desse padre Hipólito. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. O que significa isso? Eles estão muito debilitados, mas a aplicação do passe magnético fortalecerá eles para o trabalho de ser levado até a casa Fabiano de Cristo para adestramento. Explica isso, né? Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhe as mãos e impulsionado por nossa energia de volitação conosco, se mora de impedimento. Ele está explicando isso aqui, o que a gente viu lá no livro Voltei, que normalmente esse trabalho que é feito de levar esse trabalho dos recém-desencarnados, ou mesmo em adestramento, é feito com desencarnados benfeitores, pegando na mão, já que essas criaturas em fase de encarnação não têm condições de volitar, fraco e não tem condições ainda. Então, pega na mão o benfeitor, pega na outra mão o outro benfeitor e estão levando. Os dois volitam e levam na sua companhia o doente. Essa é que é a verdade. Está explicando isso, né? Muito bem. Da volitação. Recebi a explicação com interesse e chegamos à residência de Dimas, disse ele. Aliviado. Dimas tinha tomado uma injeção, há pouco tempo estava aliviado, estava dormindo, estou repousando. Não encontramos dificuldade para subtraí-los a atenção dos parentes, disse André Luiz. Muito bem. Notando-nos Dimas, que era médium, a presença, saudou-nos e perguntou: meus irmãos, hoje é o fim? Ou seja, vou desencarnar agora? A pergunta dele é essa.
Como tenho suspirado pela libertação, ou seja, o sofrimento era muito grande há um bom tempo. Não, meu caro, disse Padre Hipólito, não, é preciso tolerar um pouco mais. O descanso, porém, não tardará muito, ou seja, a desencarnação está próxima, não é agora, está explicando. Venha conosco, não temos tempo a perder. E aí levaram Dimas, né? O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira, ou seja, André Luiz saiu na frente, Dimas no meio e o Padre Hipólito atrás, da volitação, né? De mãos dadas, e seguir em direção do Rio de Janeiro, para a casa de Fábio, que é o espírita, aquele bem equilibrado, etc, etc. Não se restou obstáculo nenhum em relação a ele, né? A Fábio. Retomamos-lo a nossa conta, ou seja, ele foi fácil, se dobrava fácil, uma criatura muito espiritualizada, foi fácil mais, né? O companheiro ligou-se, o conhecimento da doutrina espírita ajuda muito nesse aspecto. Ele tinha a compreensão que ali ainda era o trabalho de assistência, pelo todo o conhecimento da doutrina que tinha, né? Conhecimento, como facilitou, né? É importante isso. Prazeroso foi, tranquilo. A pequena caravana ia tomar o caminho do hospital para buscar Cavalcante, que é o terceiro, né? Do terceiro, que era Cavalcante, mas depois ponderou, não convém conduzir todos de uma vez só. E aí eu vou ter que uma explicação interessante. Por quê? Primeiro, o quadro de Cavalcante era mais grave. Dos 5 que está em pior situação, é o que era católico, mas está muito perturbado, etc, etc. Mas também, pelo fato de só estavam 2 orientadores espirituais, que era exatamente André Luiz e Padre Hipólito, e levar 3 para voltar ficar difícil. 3 doentes para eles levarem fica muito mais complicado, né? Isso explica isso, muito bem. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, disse Padre Hipólito, e vai dar trabalho, exigindo cooperação mais substancial para se desdobrar. Em vista disso, buscaremos ele em seguida da viagem. Vamos deixar os 2 primeiro, depois voltamos a buscar. Lembrando-lhe os desvarios, ele lembrou-se e concordou perfeitamente. De regresso à Câmara de Adelaide, já encontramos os demais à nossa espera. Quem? Irene e Luciano tinham trazido a Albina, e a própria Adelaide já estava lá, né? Faltava ainda buscar Cavalcante ainda, né? Muito bem. E voltaram em busca de Cavalcante. Muito bem. Adelaide e tal. Tal. Havia trazido tal. Sem perda de tempo, fomos ao hospital, na busca de Cavalcante, que estava no hospital, aquele hospital público, com tanto sofrimento que a gente já viu no ano anterior, né? E Hipólito adivinharam. O doente estava muito aflito, perturbado. Lembra que discutiu lá atrás? Perturbado, com problemas com a família, que o abandonara, preocupação com os filhos, preocupações materiais, a falta de preparação espiritual que nós vimos, né? Isso como perturba o espírito na hora de desencarnar, né? Preocupações materiais. Bonifácio, que era o guia espiritual dele, estava lá dele, o espírito iluminado e tal, mas sequer Cavalcante percebia a presença dele, né? E então Bonifácio cooperou muito para desprendê-lo do corpo, para o desdobramento, né? Do corpo. O enfermo, no entanto, se deixava tomar por horríveis expressões de medo, dificultando todo o trabalho, né? O esforço. Como previsto, ele deu muito mais trabalho. Após o trabalho de magnetização, foi feito passe de magnetização e tudo, foi ministrado também passe anestesiantes, para induzi-lo ao sono, facilitaria remover. Quando ele dormiu, aí ficou mais fácil, retirado, né? Ele foi retirado e ficou aos cuidados de Bonifácio, que era o amigo espiritual dele. É importante entender isso, gente. Todos nós temos nossos amigos espirituais, e na hora do desencarne, aí que estão presentes mais ainda. Muito importante. Muito bem, em minutos rápidos, punhamos em regresso, todos volitando, levaram então Cavalcante, né? Jerônimo, então, com a aquiescência de Jerônimo, com a concordância de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanharam na casa transitória. Significa isso? Os amigos espirituais dos 5 foram acompanhar. Por quê? Os amigos espirituais são muito importantes nesse momento, próximo à desencarnação. Estão sempre juntos, certo? Importante, né? Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio, que eram 2 espíritas, muito mais espirituais, mais compreensão, eram os únicos que se revelava consciência mais nítida da situação. Ou seja, eles, por ter compreensão da vida espiritual, ter compreensão da imortalidade da alma, tudo ficou mais fácil de eles compreender. Estavam tranquilos, estavam calmos, certo? Muito bem. O assistente organizou a corrente magnética, tomando a posição dianteira. Ou seja, ele, Jerônimo, quando foi na frente, e aí começou Jerônimo, um doente, um trabalhador, o outro doente, assim vai. Até levar os 5, aquela corrente seguir na volitação, né? Cada irmão encarnado localizava entre 2 de nós, outros, amigos espirituais, algo liberto do plano físico, mas experimentado no campo espiritual, ou seja, eles, de mãos entrelaçadas,
Qual era o objetivo? Para permutar energias, para fortalecer os espíritos doentes, né? De assistência mútua, para que desse certo, para que nada acontecesse, se houver descontinuidade da habilitação, né? Evitar qualquer contratempo. Isso está tudo dito também no livro Voltei. A Frederico Figueiredo narra tudo isso, irmão Jacó. Utilizamos intensamente a habilitação e ganhamos alturas. Adelaide e Fábio, os dois espíritos, volto a dizer, conscientes, algo habituado aos desdobramentos espirituais, assumiu discreta atitude de observação em silêncio. Estavam compreendendo aquilo perfeitamente. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em braudos altos. Oh, grande Deus! Exclamava Albina, evangélico, né? Porque os dogmas falam nessa altura. Eu não tinha compreensão da vida espiritual, não tinha compreensão. Oh, grande Deus, exclamou Albina, rememorando passagens bíblicas. Estamos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me forças, ó Pai misericordioso, expressava Cavalcante, o católico, né? De alma opressa, angustiado. Falta-me a confissão geral. Ele achava que tinha morrido, não tinha se confessado o pai, estava angustiado. Dai-me forças, ó Pai misericordioso. Sim, faz a confissão geral. Não recebi o viático, assim, as provisões para viagem, coisas da doutrina católica. Então, você primeiro tem que receber a confissão na hora de poder receber as provisões da viagem, da desencarnação. E tudo isso, como fala alto na hora da desencarnação, dificulta. Por isso a importância das informações lá atrás de Irene, né? Para a gente compreender a importância de trabalhar o espírito dos valores de sublimação e renovação do espírito, né? Muito bem. Não me deixes enfrentar os vossos juízos, isso é Cavalcante dizendo, com a consciência do mal. Ou seja, ele estava muito preocupado e não tinha se confessado, etc, etc, etc. Muito bem. Suas rogativas sensibilizavam os corações, disse ele. Mas Dimas, por sua vez, balbuciando exclamações inteligíveis, era aquele que era médio, mas não tinha educação espiritual. Trabalhou a vida inteira, desenvolveu trabalho bacana, mas não estudava, não buscou se renovar pela multiplicidade de tarefa. Por não ter essa compreensão, também encontrou dificuldades, né? Exclamações inteligíveis, entre assombrado e inquieto. Atravessar a região da estratosfera e da ionosfera, o não voo, a validação. Surgiu de vista, apresentando enorme diferença. Surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo imenso dos raios cósmicos, Sandra Luiz dizendo como é que estava. Muito bem. Enquanto Dimas perguntava em voz alta, mas que rio é este? Eu achava que estava atravessando um rio, aquelas nuvens, etc. Um rio. Tenho medo, não posso atravessar, não posso. Entretanto, o impulso magnético de Jerônimo na frente da comitiva não foi suficientemente forte para não sofrer descontinuidade da validação e seguir em frente, ante a deve resistência do nosso amigo Dimas, né? E o grupo avançou sem recurso, e muito além, alcançar a casa de Fabiano de Cristo, a casa de Transforma Fabiano de Cristo, onde 19, a dirigente recebeu-os com todo carinho, muito amor, né? Congregando todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e os 6 amigos desses amigos espirituais, que acompanharam também, últimos detentores de elevados conhecimentos. Sim, os guias espirituais são muito mais elevados do que nós, né? Sabemos disso. Em pequena sala de nossa exposição, Gotuso, lembra de Gotuso, meus amigos? Aquele médico que trabalha no Fabiano de Cristo, aquele médico que também tem dificuldades, nós escutamos isso, está lá, muito bem. Que recebeu a mãezinha, concitando ele a perdoar, etc. Ele mesmo, estava lá. E, por gentileza dele, se aplicou vigorosos recursos fluídicos, ou seja, espaço magnético, em todos os espíritos, para os doentes, para facilitar o trabalho que se resolver naquela noite. E nosso tutelado, uns 5, né? Que os receberam como crianças incapacitadas, de imediato julgamento. Com exceção de Adelaide e Fábio, volto a dizer, os espíritas com compreensão de tudo estavam muito mais tranquilos, estavam conscientes do fenômeno todo, né? Em seguida, o prestimoso Jerônimo, o dirigente, tomou a palavra e dirigiu-se a eles, dizendo o seguinte: amigos, aos 5, né? Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo físico, não. Pois está lá na Terra o corpo físico, aqui está o espírito, né? Está à distância, pela necessidade desse momento, ou seja, estão já na situação prestes a desencarnar, disse ele. Tentaremos revigorarmos o organismo espiritual, o perispírito e o espírito, preparando-nos para o desligamento definitivo. Preparando para desencarnar, vou explicar isso. Sem alardes de dor alucinatória. Ou seja, quer criar as condições para ser menos traumático possível para essa desencarnação, preparando esse processo do desate dos nós, né? Devo confessar, disse nosso amigo Jerônimo, que retomando o corpo físico, vocês, haverá uma piora de vossas sensações agravada pela tontura, né?
Porque os remédios não é para o corpo físico, é para a alma. Nós estamos fortalecendo a alma exatamente para afastar os nós. Então, se vai afastar os nós, a perturbação espiritual vai acontecer, porque é o trabalho de desate, as perturbações que nós sabemos que acontecem na hora do desencarne, né? Então, você experimentar uma natural piora de ser as sensações. Agravam-se a tortura, porque os remédios aqui é para a alma, não é para o corpo físico. Na presente situação, intensificam a ajuda efetiva à libertação, ou seja, ao desencarne, ao desate dos nós, ele explicou, né? Muito bem. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora se constituem ajuda à libertação de si. De retorno, vocês vão voltar para cá, para o corpo, ao ninho doméstico, encerrada essa primeira discussão de adestramento, disse ele, encontrarás mais tristeza no retorno da crosta, mais angústia nas células físicas, o desate, as perturbações do processo de desate, causa perturbações, sabemos disso, mas inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado maior ou menor intensidade e contentamento desse momento. Ou seja, muitos não compreenderão e muitos terão dificuldade pela falta da compreensão da vida espiritual. Não vão entender, não estão entendendo. Só Fábio e a Dona Adelaide estavam entendendo. Os três estavam com grande dificuldade para entender, né? Muito bem. Preparai-vos, portanto, mas aí Jerônimo, preparai-vos, nos preparem que a desencarnação está próxima, pois para vir até nós. Prepare para desencarnar. Solucionarei os derradeiros problemas. Solucionai vocês os derradeiros problemas, família, etc, etc, e confiar na proteção de Deus, que está próximo ao desencarne. Logo após, verificamos a breve intervalo, durante o qual permanecemos à vontade, o assistente, seja Jerônimo, fora rápido nas explicações aos 5, né, esclarecimentos, com curtas sentenças, pela incapacidade mental da maioria que estava ali, de longas dissertações, não. De longas dissertações, não. Importante é que orientá-los, receber assistência da assistência dos passos magnéticos e alertá-los, olha, vocês estão sendo preparados. Esse era o objetivo, foram atendidos. Então, era uma discussão de adestramento, de orientação, de aprendizado, né? Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o aviso. Esse é que é importante. Os 5 receberam o aviso, a desencarnação da próxima. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, recebiam assistência magnética. Mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Aqueles que não tinham compreensão da eternidade da alma tinham grande dificuldade de assimilar o que estava acontecendo. Né? Está explicando isso, né? Cavalcante, você que estava em pior situação, o católico, com a sua expressão ingênua do menino, chamou-nos, indagando o seguinte: isso aqui é o paraíso, meu irmão? Eu estou no paraíso, eu morri, estou no paraíso? É a pergunta dele. Sentia-se aliviado, que estava achado já no paraíso. A alegria era enorme no coração, porque achava estava no paraíso. E contente, reconfortado, acentuava: não será que o céu, ele achava que estava no céu, volta a dizer a importância e como reflete os dogmas religiosos. Ele achava que estava no céu, estava no paraíso. Não consegui fazer, sentir ao contrário. O André Luiz não ia dizer que não adiantava muito. Albina, a evangélica, lembrando das cenas bíblicas e de sua interpretação literária do texto sagrado, depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana, membro da equipe de André Luiz: escuta, essa é a casa do Senhor? O céu, de alguma sorte, mencionando o capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Isso aqui é a casa do Senhor? Eu morri, estou aqui? Essa é a pergunta. Dentre os espíritas, Adelaide e Fábio, que tem uma compreensão maior. Isso é a importância da educação do espírito na hora da desencarnação. Os espíritos, Adelaide e Fábio, entregaram-se à reserva feliz do coração, feliz da oração, agradecendo por aquele momento. Mas Dimas, o primeiro, um médico que não tinha preparação espiritual, que não estudou, etc., embriagado de felicidade, pelo próprio alívio, que ele estava sofrendo muito, né? Pelo próprio alívio, Dimas, né? Averou-se curioso de Padre Hipólito e inquiriu se a zona perguntou: isso aqui por acaso é uma dependência venturosa de Marte? Uma pergunta dele. Então, Hipólito no sorriso respondeu: não, meu amigo, aqui ainda é a Terra, né? Estão muito longe dos outros planetas. Trocando a hora de inteligência, eles acharam até interessante, engraçado aquelas coisas, eles falando, né? Humor, né? Bom, depois ante nossas considerações,
para a gente entender a importância e o efeito da incompreensão da imortalidade da alma e da vida do mundo espiritual, Jerônimo traz explicação importante. Disse ele, Jerônimo, acrescentando. O plano impressivo, ou seja, as impressões gravadas em nosso coração e nossa mente, na mente, grava as imagens dos preconceitos e dos dogmas religiosos. Olha aí que importância essa explicação. Ou seja, cada religião impregna em nossa mente esses conceitos. Por isso, Cavalcante achava que estava no paraíso. Por isso, Dona Adelaide achava que estava na casa do Senhor. Porque não tinha compreensão de como acontecia o desdobramento, não tinha compreensão de que era feita essa assistência, não tinha essa compreensão, né? Muito bem. A transformação compulsória, disse ela, pelo decesso, pela morte, né? Reintegrará a cultura no patrimônio de suas faculdades superiores. O que quer dizer com isso? Olha, quando a criatura desencarna, gradativamente ele não tem uma compreensão de como é o mundo espiritual. Não adianta fazer isso de uma forma rápida. Não adianta dizer, não é assim. Não é assim. A estratégia não é essa, porque cria dificuldades, né? E eu lembro demais quando li o livro Carta de uma Morta, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de sua mãezinha, Maria João de Deus, que é uma figura, um espírito elevado, católica. Ela narra lá no livro a dificuldade quando se encarnou, porque também não tinha essa cultura, não tinha essa compreensão de como era o mundo espiritual, e sofreu. Ela narra isso no livro, Carta de uma Morta. É a mesma coisa que está acontecendo com esses irmãos católicos aqui, não tem a compreensão. Esse processo vem gradativamente, né? Isso é importante isso, né? Aí ele diz, olha, diz Jerônimo, o trabalho, porém, eles vão tomar conhecimento, gradativamente. O trabalho, porém, não pode ser brusco. Não. A realidade do plano espiritual é gradativa, sob pena de ser, bruscamente, de ocasionar desastres emocionais e graves consequências. Você acreditou a vida inteira numa coisa, de repente, não é assim, isso cria um trauma, é um choque, né? Isso urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. Isso vai ser gradativamente dito. Imagine quando o Padre Hipólito desencarnou, também sobre esse processo, porque tinha todas essas informações impregnadas dos dogmas da igreja dele, né? Gradativamente foi modificando isso. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu, disse ele. Há, contudo, observações valiosas a destacar, disse ele para Hipólito. Como vemos, não é a rotulagem externa, volto a dizer, não é a religião, ele volta a falar da importância das religiões. Não quer dizer com isso que a religião seja ruim, não. Todos são caminho para Deus, todas são muito boas. Apenas a quem tem a compreensão da vida do mundo espiritual facilita o processo, a passagem, quer dizer. Não é a rotulagem, olha como é importante, sempre falar isso. A doutrina espírita diz claramente, por várias vezes, que a doutrina espírita não é melhor do que ninguém. Não é a religião que transforma as pessoas, não, são caminhos para Deus todas, né? Mas diz que a compreensão da vida do mundo espiritual facilita. Só, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. Não é, disse ela. É justamente a sementeira, no esforço próprio, no serviço à sabedoria do amor, que frutifica. Ou seja, se você, na verdade, plantou a boa semente, vai colher o bom fruto. No oportuno instante de ser, através das providências intercessórias, as intercessões e das compensações do bem que foi feito. Espontânea da lei. Que lei? A lei de Deus que manda entregar, disse a resposta do céu, a cada um conforme as suas obras. Não importa que religião você tenha, nem que tenha religião. Se você praticou bem, as boas obras, etc., etc., isso sim é que lhe dará, no mundo espiritual, o lugar que lhe é compatível. Agora, certamente, essa falta de compreensão da vida do mundo espiritual haverá dificuldades momentâneas, até que gradativamente ele venha a tomar compreensão disso. Cria alguma dificuldade, cria. Mas isso nada muda em relação ao valor que cada um tem. Ele diz, inclusive, no capítulo passado, que a nossa irmã Albina, a evangélica, é um espírito de alta envergadura espiritual que goza, inclusive, da participação, da admiração de grandes escalões do nosso lar, porque é um espírito de alta envergadura espiritual. Mas, pelo fato dela não ter essas compreensões, ela está achando que ali, na casa Fabiana de Cristo, é o céu, é a casa de Deus. Essas compreensões. É isso que ele vai explicar isso. Muito bem. Continua dizendo, todo lugar no universo de ser, portanto, pode ser convertido em santuário de luz, todas as religiões, não importa que caso, desde que a execução dos divinos desígnios de Deus seja a alegria da vossa vontade, da própria vontade de ser.
Fim da colheita dos preciosos ensinamentos, daquele momento, de tantas informações. Começamos a regressar, ou seja, terminou a reunião de discussão da Deixa. Começamos a regressar com os 5 espíritos para voltar para seus corpos, né? Para suas casas. Terminando assim a nossa feliz excursão, que foi muito importante para a preparação desses espíritos, que receberam recursos importantes e magnéticos para facilitar o processo dos atos nós. Que atos nós? A separação do corpo físico do corpo espiritual. Isso é importante, né? Providência importante. Muito bem. Devolvendo os enfermos ao leito de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Cada um vai ter a impressão do que aconteceu conforme os conceitos, as compreensões e os preceitos religiosos que tem. Né? Fábio, o espírita centrado, demonstrava infinito conforto do campo íntimo. Ele tinha absoluta compreensão do que aconteceu, que fora levado ao mundo espiritual para ser trabalhado. Ele tinha a compreensão clara. Né? Cavalcante, o mais sofredor, o católico, acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia. Ou seja, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá fazer aquela história de tomar a hóstia, o vinho, o corpo, o sangue de Cristo. A Eucaristia significa isso, um evento litúrgico da igreja que visa essa purificação. Pela manhã, só preciso ir, né? E Dimas, o médium, mas que tinha um conhecimento maior da doutrina, não estudou, etc., existia mediunidade, mas não estudou, etc., ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz alta: oh, como foi maravilhoso o meu sonho de agora. Ele sabia, ele achava que foi um sonho, porque não estudou, não tinha as compreensões, ele já tinha sido um sonho. Aí o que ele disse mais? Vi-me à beira do rio caudaloso e brilhante. Ele achava que era um rio, aquelas emanações, aquelas luzes, que atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, porque não via, né? Chegando em seguida a grande casa cheia de luz, disse ele, né? Pousou e tal e exclamou: ah, como eu desejaria lembrar-me de tudo. Eu não conseguia lembrar tudo do que aconteceu, tinha uns flashes só, né? Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, disse ele, recebendo ensinamentos de grande significação. Mas a cabeça é falha, eu não consigo me lembrar de tudo, dizendo para a esposa, né? A companheira entendeu. Não, meu filho, vai dormir, descansa, etc, etc. Ele tinha compreensão, mas queria muito lembrar de tudo, mas tem a compreensão que foi confortante para ele, né? Realizava-se a primeira excursão, realizara-se, dizendo a Luísa, a primeira excursão com aqueles 5 irmãos, amigos, né? E em breve viram ter conosco. Em breve desencarnariam, seriam levados os 5 em definitivo para a casa Fabiana de Cristo, e de lá seriam encaminhados aos seus destinos, né? Disse ele. Congregados de novo, ou seja, voltado ao corpo físico, melhor dizendo, desculpa, congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, voltaram os 5 para os seus corpos, tal, e a equipe comandada por Alexandre, por Jerônimo, voltaram à casa onde era o ponto de apoio da equipe na Terra, que é exatamente a instituição espírita de Adelaide. Deliberou Jerônimo, o coordenador do grupo, o nosso retorno na casa transitória Fabiana de Cristo. A missão dele tinha terminado ali, naquele momento. Para quê? Para descansar, porque, na verdade, essa tarefa há um desgaste, né? E servir a outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. Significa isso. Nós vimos que a missão de André Luiz, na companhia de Jerônimo, orientador, de Luciano e de Padre Hipólito, que eles foram, a missão primacial deles era exatamente resgatar esses 5 irmãos, mas participar de uma infinidade de tarefas lá na casa Fabiana de Cristo. Várias, inclusive aquelas discussões nos abismos, etc, etc. Porque um trabalhador na casa espírita, com tantas tarefas a fazer, não pode ficar de braço cruzado vendo as tarefas. Está dizendo isso, olha, vamos voltar para lá, para descansar, mas ajudar naquilo que for possível. Essa é a ideia importante. Os trabalhadores, quanto mais tem para dar, mais tarefas surgem e estão ali para servir, em nome de Deus. É Deus assistindo o homem, pelo homem, meus irmãos queridos. Irmãos amigos, aqui conclui-se o capítulo 12º, com tantas informações importantes, dessa fase importante que é o desafio dos nós, a fase preparatória da desencarnação. Se tiver alguma dúvida e se puder responder, estarei aqui com alegria, com prazer. Se não, primeiro agradecer demais pela companhia carinhosa de cada um de vocês, que temos o prazer de desfrutar da companhia de vocês. E desejar uma semana de muita luz, de muita paz,
Fique com Deus.